Tem gente que ora, jejua, chora, e mesmo assim parece que algumas portas nunca se abrem. Não importa o quanto insista. É como se existisse algo invisível barrando o avanço. E de fato, existe. O mundo espiritual é mais complexo do que nossos olhos conseguem ver. E há momentos em que não se trata apenas de você bater na porta, mas de quem está do outro lado com a chave certa. E a verdade é que alguns anjos de Deus carregam chaves, mas nem todos têm acesso a essas chaves. Elas não são liberadas para curiosos ou para quem caminha pela metade. Elas são confiadas àqueles que carregam algo dentro que o céu reconhece. Há batalhas que só são vencidas quando o céu libera uma chave espiritual. E essa chave não se conquista com esforço humano. Ela é concedida. Muitas vezes, o atraso que você está vivendo não é uma ausência de resposta, mas um tempo divino de treinamento para que você esteja pronto quando o anjo com a chave chegar. Porque se você não estiver maduro espiritualmente, pode receber a porta aberta e ainda assim perder o que está do outro lado. Deus é justo demais para entregar um acesso sem preparar o coração que vai entrar. Há chaves que só são entregues depois do deserto, depois da prova, depois do silêncio. E às vezes o anjo está ali, esperando o sinal de Deus para se mover, porque o céu respeita processos. E o que parece demora, na verdade, é preservação divina. Por isso, nesse vídeo, nós vamos descer fundo em uma verdade espiritual que muitos ignoram. Nem toda chave está disponível para quem pede, mas sim para quem se posiciona. Vamos entender juntos, pela palavra, por que alguns anjos carregam chaves, o que essas chaves representam espiritualmente e por que você pode estar diante de uma porta travada por ainda não ter recebido a chave do céu. E como mudar isso? Mas antes, já compartilha esse vídeo com alguém que está orando por uma resposta e ainda não entendeu o motivo do silêncio. Isso vai ser libertador. Fica comigo até o fim, porque nos próximos blocos vamos ver o que a Bíblia revela sobre anjos com chaves, o que aconteceu com Pedro quando um anjo apareceu com uma chave de liberdade, e como Deus está esperando você se alinhar espiritualmente para liberar um novo acesso. E lá no final, vamos orar juntos por liberação, posicionamento e ativação. Então prepara o coração, porque esse vídeo pode ser a chave que o céu vai usar para destravar sua próxima estação. Em Atos 12, a Bíblia nos apresenta um dos episódios mais intrigantes da intervenção angelical. Pedro estava preso, acorrentado, cercado por soldados, condenado ao silêncio da prisão. Mas a igreja orava intensamente por ele. E foi ali, na madrugada do impossível, que um anjo do Senhor entrou naquela cela escura, despertou Pedro e o guiou milagrosamente para fora da prisão. E o que mais nos chama a atenção? A Bíblia diz que as correntes caíram, os portões se abriram por si mesmos, e Pedro atravessou barreiras que naturalmente jamais se moveriam. Isso não foi apenas libertação. Foi a ativação de uma chave espiritual, uma autorização vinda do céu que moveu tudo no mundo físico. Mas essa chave não veio na hora que Pedro quis. Ela veio no tempo exato da oração perseverante, da fé da igreja e da soberania de Deus. O que aconteceu ali foi mais do que um milagre. Foi um código espiritual sendo revelado. Existem chaves que só os anjos carregam e elas são ativadas por um posicionamento espiritual no céu e na terra ao mesmo tempo. Não bastava Pedro querer sair. Era preciso que o tempo de Deus fosse cumprido. Era preciso que o clamor da igreja estivesse alinhado com a vontade divina. E é aqui que muitos travam na fé. Acham que, porque oraram uma vez, jejuaram por um tempo, merecem ver a porta aberta. Mas Deus não se move por merecimento. Ele se move por propósito.
E quando o céu vê maturidade, perseverança e alinhamento, ele envia o anjo com a chave certa, e nenhuma prisão consegue permanecer trancada. Essa chave não era apenas para Pedro sair da prisão. Era para ele voltar a pregar com mais autoridade, com mais unção, com mais ousadia. Aquela chave destravou um novo nível de chamado. E talvez hoje você esteja como Pedro, esperando uma porta se abrir, sentindo-se acorrentado por circunstâncias, preso a diagnósticos, dívidas, silêncios ou até mesmo dúvidas. Mas escute com atenção. O anjo não esqueceu de você. Ele só está esperando o sinal de Deus. E quando esse sinal vier, se você estiver posicionado, se a sua fé estiver firme, se o seu espírito estiver sensível, a chave vai se encaixar e a porta vai se abrir. Se isso está fazendo sentido para você, comenta aqui abaixo. Eu espero pela chave certa do céu. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e também é um ato profético da sua parte. E compartilha esse vídeo com alguém que está se sentindo preso espiritualmente, porque nos próximos blocos vamos ver como as chaves celestiais estão ligadas à autoridade, à revelação e ao discernimento. E por que Deus não libera acesso para qualquer um, mas sim para os que Ele treinou no secreto? Você já se perguntou por que, em Apocalipse 3:7, Jesus é descrito como aquele que tem a chave de Davi? O que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Essa não é uma chave comum. Ela representa a autoridade total sobre acessos espirituais. E não apenas isso, mas também sobre ciclos, destinos e estações. Essa é a mesma chave mencionada em Isaías 22:22, quando Deus fala sobre colocar sobre os ombros de um servo fiel a chave da casa de Davi. O que isso quer dizer? Que Deus confia chaves a quem Ele sabe que vai usá-las conforme o coração dele. E muitas vezes, quem carrega essa chave é um anjo em missão direta, enviado por ordem divina para abrir ou fechar portas que afetam destinos. O problema é que tem muita gente batendo em portas que não têm chave. Ou pior, portas que Deus já trancou. É por isso que alguns oram e jejuam, mas continuam frustrados. Porque não se trata só de esforço. Se trata de autoridade espiritual ativada. E essa autoridade não é conquistada por performance, mas por relacionamento. O céu não entrega chaves para quem quer palco, mas para quem enfrentou o chão do deserto. Não entrega acesso para os que manipulam, mas para os que se quebrantam. E os anjos, como servos obedientes do Altíssimo, reconhecem quem carrega esse selo de fidelidade. Eles não agem por piedade, mas por instrução divina. E só liberam acesso quando o dono da chave dá o comando, o próprio Deus. Por isso, tem momentos na vida em que você precisa parar de forçar a entrada e começar a buscar a habilidade de carregar a autoridade no espírito. Porque não é qualquer pessoa que destrava atmosferas. Não é qualquer voz que silencia o inferno. Não é qualquer joelho que ativa o céu. Existem anjos designados para liberar chaves, mas eles só se manifestam quando encontram fé com maturidade. O tipo de fé que não se desespera no silêncio, que não abandona o processo, que não negocia valores, que permanece mesmo quando não entende nada. É essa fé que libera a mão do céu. Se isso está falando com você, comenta aqui. Eu quero ser confiado com chaves espirituais. Isso não é só uma frase. É um sinal de que o seu coração está se abrindo para algo maior. E aproveita para deixar seu like e se inscrever aqui no canal, porque no próximo bloco nós vamos descer ainda mais fundo. Vamos entender como o treinamento silencioso de Deus é o que prepara o coração para receber essas chaves. O anjo pode até estar pronto, mas a pergunta é: você já está preparado para carregar o que será destravado? Deus não entrega chaves espirituais para quem ainda está em fase de imaturidade emocional, feridas não resolvidas ou orgulho não tratado.
Ele confia acessos apenas a quem passou pelos bastidores do céu. E sabe qual é o problema de muitos hoje? Querem portas abertas, mas não querem passar pelo processo de serem preparados no secreto. Só que é nesse silêncio divino que o céu forma os guerreiros que vão mudar atmosferas. É no anonimato que Deus esculpe aqueles que vão carregar o peso de portas espirituais sendo abertas. O anjo com a chave só vem quando o interior da pessoa já suporta o que o exterior está prestes a viver. Porque não adianta destravar uma porta se o seu coração ainda está preso à velha estação. O que ninguém vê são os meses, às vezes anos, em que Deus te mantém em silêncio, mesmo com promessas liberadas. São dias em que parece que nada está acontecendo, quando na verdade o céu está preparando a atmosfera, alinhando os tempos, testando sua constância. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia, é proteção. E é nesse lugar oculto que o Espírito Santo começa a moldar sua mente, limpar seus desejos, te ensinar a não idolatrar acessos, porque quando a chave chegar, você não vai usá-la para provar algo a ninguém, mas para servir ao propósito eterno de Deus com humildade e temor. Lembra de José? Antes de receber a chave do Egito, ele foi esquecido na prisão. Antes de ser governador, ele foi traído pelos irmãos, vendido, humilhado, acusado. E mesmo assim, Deus estava com ele em cada fase. Porque só quem foi moldado na dor sabe o peso de uma chave de autoridade. O mesmo aconteceu com Moisés, que ficou 40 anos no deserto antes de liderar um povo. Com Davi, que foi ungido rei, mas continuou pastoreando ovelhas e fugindo de Saul por anos. Eles não correram atrás da chave. A chave os alcançou quando o coração deles estava alinhado com o céu. E o mesmo pode acontecer com você. Se essa palavra está te quebrantando, escreve aqui nos comentários: eu aceito o processo do céu. Você não tem ideia de quantas vidas serão tocadas só por essa sua atitude. Curta esse vídeo agora, compartilha com alguém que está no meio do silêncio de Deus e acha que foi esquecido. No próximo bloco, vamos entender por que Deus não libera certas chaves antes da hora e o que acontece quando alguém tenta forçar portas que ainda não foram autorizadas a se abrir. O anjo pode estar a caminho, mas se o coração não estiver pronto, a chave não será entregue. Nem toda porta que você consegue abrir significa que foi Deus quem te deu a chave. Isso é forte, mas é real. Existem portas que o diabo abre só para te distrair do que é eterno. Existem acessos que o ego libera, mas que não foram assinados pelo céu. Existem oportunidades que brilham como ouro, mas são iscas disfarçadas. E o que mais paralisa o plano de Deus na vida de muitos cristãos é a precipitação disfarçada de fé. Acham que porque uma oportunidade surgiu, ela é resposta de oração. Mas nem sempre é. Se a chave que abriu aquela porta não veio de Deus, ela vai te aprisionar por dentro, mesmo estando do lado de fora. Foi o que aconteceu com Saul. Ele não quis esperar Samuel para oferecer o sacrifício. Ele forçou o acesso. Ele abriu a porta com a chave da desobediência e por isso perdeu o trono. Porque no mundo espiritual não basta estar no lugar certo, é preciso estar no tempo certo, com a autorização certa e com a chave liberada por Deus. Você pode até conseguir entrar em alguns lugares sozinho, mas vai sair de lá ferido, frustrado ou vazio. Porque só Deus sabe quando o seu espírito está pronto para sustentar o que está do outro lado da porta. A pressa muitas vezes é inimiga da unção. E o diabo sabe disso. É por isso que ele tenta te convencer que se você não se apressar, vai perder a oportunidade. Ele planta medo, ansiedade, comparação. E se você não discernir o tempo de Deus, vai pegar a chave errada e se perder. O próprio Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, esperou 30 anos para começar seu ministério público. Ele sabia que tudo tinha um tempo certo.
Se até Jesus não antecipou os processos, quem somos nós para correr na frente do céu? Existem anjos prontos para liberar acessos, mas eles só respondem à voz de quem aprendeu a obedecer, mesmo quando não entende. Se isso está te confrontando, escreve aqui nos comentários. Eu escolho esperar pelo tempo de Deus. Isso é mais do que uma frase. É uma chave sendo girada dentro de você. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que está prestes a tomar uma decisão precipitada. Você pode ser a resposta que essa pessoa precisa. E no próximo bloco, vamos encerrar essa jornada com uma oração poderosa e profética, pedindo que o céu envie os anjos certos, com as chaves certas, no tempo perfeito. Fica comigo até o fim, porque o que Deus está prestes a liberar vai destravar mais do que portas, vai alinhar o seu espírito com a vontade dele. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus. Obrigado porque por meio dele nós temos acesso direto ao teu trono, à tua presença e ao teu plano eterno. Neste momento, Senhor, nós nos rendemos diante de ti, reconhecendo que há chaves que ainda não temos, porque ainda não estamos prontos. E tudo bem. Nós escolhemos hoje confiar no teu tempo, na tua sabedoria e na tua misericórdia. Sabemos que existem anjos com chaves preparadas, mas que essas chaves não são entregues por merecimento, e sim por alinhamento. Então, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo prepare nosso interior para receber o que ainda não suportamos. Senhor, perdoa a nossa pressa. Perdoa as vezes em que tentamos abrir portas com a força do braço, com argumentos humanos, com ansiedade disfarçada de fé. Perdoa as decisões que tomamos fora do teu tempo e nos cura das marcas que essas escolhas deixaram. Nós te pedimos agora, Pai, se ainda há alguma porta aberta que o Senhor não autorizou, fecha. E se há alguma chave que o céu já liberou, nos ensina a discernir o momento certo para usá-la. Que o anjo com a chave não nos encontre distraídos, frios, imaturos ou desobedientes, mas que nos encontre vigilantes, quebrantados e prontos para obedecer. Que todo espírito de confusão, de engano, de precipitação, seja agora desfeito pelo poder do nome de Jesus. Que toda chave falsa caia por terra. Que todo acesso demoníaco travestido de oportunidade seja cancelado. Nós declaramos que não queremos apenas portas abertas. Nós queremos portas que o céu aprovou, chaves que o céu enviou e anjos que o céu comissionou. Que venha o tempo da ativação. Que o Senhor libere sobre cada pessoa que ora comigo agora uma sensibilidade maior ao Espírito Santo, um discernimento mais profundo e uma obediência imediata. Nós recebemos pela fé o tempo novo que está chegando e declaramos: o anjo está vindo com a chave certa e eu estarei pronto quando ele chegar. Se você orou isso com sinceridade, escreve aqui nos comentários: eu recebo a chave que vem de Deus. Isso sela essa oração de maneira profética. E se você sentiu Deus falando com você nesse vídeo, curta agora, compartilha com alguém que precisa muito ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque o próximo vídeo vai continuar te preparando espiritualmente. No próximo conteúdo, vamos falar sobre o tempo em que Deus fecha a porta e os anjos guardam a chave. Vai ser forte, vai ser revelador e vai te alinhar ainda mais com os céus. Que Deus te abençoe poderosamente. Até lá.